Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu sou Robledo Magalhães. Esse aqui é o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais. Geralmente, mas hoje, por exemplo, é uma exceção, pois estamos no Dia do Orgulho LGBTQIAP+. Queria mais. LGBT, diversidade. Vocês queriam mais, gente, do que a gente vem tendo? E estão orgulhosos. A gente brincou no último episódio que esse mês é proibido não ter orgulho. Tem que estar orgulhosa 30 dias do mês por ser quem se é. Não pode baixar a guarda, caramba. E hoje a gente vai formar aqui, vai iniciar, na verdade, o nosso CCQ, que seria o Clubinho da Cultura Queer. Você queer? Você queer? Ó, vamos lá, já tô querendo começar aqui. Primeiro, as credenciais, people. Conta aí, Paulinha, que tá de novo no podcast. De novo, batendo carteirinha já. Eu quero aplausos. Mais alto. Meu nome é Paula, né? Eu trabalho como programadora há uns 10 anos, tudo mais. Também sou professora de programação. Outro dia eu parei pra fazer essa conta de quantos anos que eu tô trabalhando. Não, também. agora, Eu me senti tão velha. No meu LinkedIn eu taquei um 10 mais. Aí eu acho que arrasou. pronto, eu não preciso se assim que preocupar faz mais. mesmo. Eu fiz isso essa vez que deu 10 e nunca mais. Nunca olhei pra trás. Eu acho que é isso, mas nesse episódio especificamente gostaria de me apresentar também como uma grande sapatão. Maravilhosa. Sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro. Caso não tenham botado reparo, nesse mês do orgulho, a gente tá fazendo episódios, obviamente, temáticos. E você, amigo? Conta pro povo, quem é você? Eu sou... Você já revelou que você é gay um episódio pra trás aí, então assim... Ai, meu Deus! Pois é, menino. O público já tá comentando. Oh, Vazou essa informação. Oh, meu Deus. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. o que eu vou fazer agora? Não vou mais poder ser galã da novela. Hoje em dia até pode. O Janequine já andou pra gente correr, amigo. Mas é isso, eu sou Antônio Esteves, pode me chamar de Tonho. E é isso, eu sou arquiteto e urbanista, sou amigo do Robledo. E tô aqui pra falar também. Sou uma grande gay também, literalmente, porque eu sou uma gay gorda. Eu quero fazer, mas tudo isso foda-se, porque ele tá aqui hoje por ser gay. Um hoje, exemplo, uma unidade de gay. E hoje no Orgulho tem que falar também de orgulho de ser gordo. Ai, E agradecer chique. o pessoal aqui do estúdio, que sempre precisa pedir, eles já alargaram o bracinho da cadeira pra me caber. Bafo. Não precisa nem pedir isso aí. É um Porque a carinho. gente tem que pedir, porque as pessoas simplesmente ignoram que tem gente gorda, porque a gente gorda não pode estar na A gente sociedade. já fritou bastante sobre isso, né, É, Bia? gata. Gata. É, gata. É. Ó, a gente tá aqui hoje pra enaltecer, como é que é o meme? Pra nananã e enaltecer. Só que hoje não é uma figura, é toda a nossa comunidade. É pra gente falar um pouquinho sobre os personagens que a gente tem como referência, mas também sobre os personagens que a gente gostaria falar um pouquinho sobre as obras que já houveram. Mas também sobre o que está sendo produzido hoje, né, velho? Que bom que está sendo produzido muito mais coisa, na verdade. Para começar e somar na nossa conversa, eu tenho um áudio da Sofia, que é escritora e tal, ela vai falar um pouquinho disso pra gente, e aborda na sua produção literária a temática lésbica, mais especificamente, e do afeto, do desejo e de tudo mais. Vou puxar ela aqui para nossa conversa. Oi, gente, meu nome é Sofia Dolabella, eu sou idealizadora do projeto Em Caso de Urgência e sou autora do livro de mesmo nome, um livro de poesia que conta a vivência de uma mulher lésbica. E nesses dois trabalhos, meu principal objetivo sempre foi promover narrativas de pessoas LGBT, trazer luz para essa questão da representatividade, principalmente na literatura nacional. Então é uma honra ter sido convidada para papear aqui hoje. Muita gente pensa que essa discussão sobre inserir personagens em enredos queer na ficção é superficial ou desnecessária, mas a verdade é que a exclusão dessas narrativas em obras literárias e audiovisuais é um projeto, né, de silenciamento, de tornar invisível uma comunidade em específico. Não é à toa que quando a gente fala sobre filmes clássicos, livros clássicos, a gente, em sua grande maioria, lembra de pessoas brancas, heterossexuais. Isso tem um motivo, né, do que a história, que é sempre contada por vencedores, considera como aceitável em uma sociedade. Quando a gente cresce sem referências, ou só com referências negativas, por exemplo, histórias em que personagens queer têm destinos trágicos,
ou são sempre infelizes, são sempre vítimas de violências físicas, verbais, cotidianas e nunca conseguem quebrar esse ciclo e são basicamente reduzidos a isso, a gente cresce acreditando que a gente está fadado a ter uma vida assim também, né? O que fica no inconsciente coletivo é que as nossas histórias simplesmente não existem, ou que é impossível envelhecer sendo queer de uma forma saudável, comum, de ter uma família, ocupar espaços de liderança, de seguir uma profissão específica, ou simplesmente de seguir os nossos sonhos, por mais simples que eles sejam, né? Por mais que seja a coisa mais comum do mundo, a gente não se sente capaz ou acredita que não é possível fazer isso, simplesmente porque a gente nunca viu ninguém fazendo, né? Ninguém fala sobre isso. E é isso que fica. A representatividade, ela importa porque a arte, ela tem esse papel de transmitir mensagens, de construir a realidade, né? No imaginário coletivo. Por isso também a gente sempre fala, quando a gente fala de representatividade, de ter uma representação ampla. A nossa sigla, ela abrange vivências extremamente plurais, demandas muito diferentes, distintas umas das outras, assim. Além da distinção enquanto seres humanos, né? Porque apesar da gente fazer parte de uma comunidade e ter um traço em comum, cada pessoa tem sua própria perspectiva, sua própria personalidade, e entre as letras das siglas, essas diferenças são ainda mais evidentes. Então, é uma infinidade de possibilidades e de histórias para serem contadas. É uma injustiça muito grande no simplificar, né, a um arco, um estereótipo. E é claro que tem que ter, por exemplo, histórias sobre descoberta e aceitação da própria sexualidade, dos conflitos familiares. É geralmente o que a gente vê primeiro, né, quando a gente fala de histórias de pessoas LGBT. Mas a gente é muito mais do que isso, a gente tem muito mais a contar. Então, a gente também tem que ocupar o espaço dos vilões, das referências, né? Daquele professor ou professora que é uma referência para o aluno, de heróis. E também da gay trambiqueira, e da que vai dar empinar moto e dar um golpe. Eu É amo. importante, sim, estar em todos os Apesar espaços. de que eu acho muito mais fácil uma sapatão empinando uma moto do que uma gay. Com toda a certeza, se depender da minha amostra qualitativa, mas com toda a certeza do mundo. Essa discussão poderia ser, assim, infinita. É um livro que eu sempre recomendo e que reflete muito bem essa pluralidade, assim, além de trazer discussões muito relevantes sobre gênero, raça, migração, interseccionalidade, conflitos geracionais. É um livro super atual. É O Garota, Mulher, Outras, da Bernardine Evaristo. Ela é uma autora britânica. E esse livro, ele reúne narrativas sobre 12 personagens que são, assim, super diferentes, mas que de uma forma ou de outra elas se conectam. E é muito, muito interessante. Mas eu não queria deixar também de dar uma recomendação de um livro nacional de uma das minhas escritoras favoritas da vida, que é a Natália Borges Polesso. Todos os livros dela valem a pena, assim, são incríveis, mas o livro que mudou minha vida de verdade foi o Amora. É um livro de contos que explora várias facetas do amor entre mulheres. Eu acho que esses dois livros me transformaram, mudaram a forma como eu vejo o mundo. E fica a recomendação. Feliz mês do orgulho pra gente. Muita força, muita luta. Aqui, mas primeiro eu queria conversar com vocês como que foi lá atrás. Porque pelo menos pra mim, cria de TV aberta, vendo, né? Assim, as referências não eram muitas do que poderia ser um cara gay para esse pequeno Robledo lá atrás no interior. Patrick, não pisa fora da faixa, tu é macho! E alguém duvida? Olha a faca! E que hoje se maravilha muito com muito do que vem sendo produzido, porque cria pelo menos, não vou falar que é perfeito, mas cria alguma narrativa possível. Porque eu me lembro muito que a narrativa que eu tinha era da impossibilidade. Isso não dá pra ser. Eu brinco, hoje a gente é super amigo e fizemos as nossas pazes simbólicas assim. Mas eu lembro de ouvir do meu pai muito novo, eu prefiro um filho morto que um filho viado. Ah, isso era modinha na época, Pois né? era o que tava rolando na época do grupo dos olhinhos chorando. Era essa a mensagem que tava circulando. Ah, isso pra mim também, eu já ouvi da minha mãe isso. Prefiro um Você- bandido, um drogado ou não sei o quê. E é louco que colocando quase também no mesmo lugar, assim, né? Como se Mas fosse... essa era a construção da época, é. né? Isso que a gente tá falando e que a Sofia falou aí é poderoso mesmo, mas só que sim, o que ela tá dizendo é o que eu vejo que hoje até tá um pouquinho mais pra frente, assim.
Mas eu sou dessa época em que a construção era toda vinda de uma realidade opressora, né? E todos os aspectos culturais reforçavam isso. Exato. Sabe? Exato. E de uma cultura, quando eu digo cria de TV aberta, muito formada por essa comunicação de massa, TV aberta, jornal, Sim. rádio, que era pouquíssimo diversa, para dizer o mínimo, porque ela jogava contra, era gol contra nesse sentido, na verdade. Né? A representação que tinha eram muito era... estereotipados. O que eu lembro, também sou cria de TV aberta, e o que eu lembro muito, na questão, tipo, falando exatamente de relação entre mulheres, era que tinha que esconder muito bem. Foi o que ficou pra mim dessas referências, sabe? Tipo, tinha que esconder tão bem que a TV não mostrava mal a galera de mão dada, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que ficou e ficou comigo durante muitos anos. E você tem que ser melhor amiga e disfarçar, mas ninguém pode saber, sabe? Então, eu acho que veio muito disso, sabe? Isso vai definindo a narrativa individual. Sim. A partir dessa narrativa comum, que a Sofia até fala de um tal inconsciente coletivo, né? Porque essa coisa, uma coisa retroalimenta a outra. Ela é como se fosse assim, a novela tá dizendo, você é LGBT, é desse jeito que você tem que agir, porque você tá totalmente errado. E você a gente pode até existir, né? Mas... e pela representação tá pela representatividade ser ruim, não ter uma coisa positiva, a gente não se enxergava como viável mesmo. E era uma coisa reforça a outra. A gente já não se enxerga como viável. Aí vem todo mundo e fala assim, você não pode existir, meu amor, sabe? E... É uma experiência, vou falar livremente aqui, tá? Não tô batendo martelo de patologia. Mas me parece vivi isso, uma experiência muito psicotizante quase, no sentido de que é uma desvalidação de quem se é. É algo que teoricamente está em você, permeia você, e que é apontado hoje muito menos, mas naquela época sempre a partir da perspectiva do erro, do pecado, do errado, do desvio, do marginal, do sombrio, de tudo aquilo que não é valoroso, belo, bonito, desejável para si e para os outros, o desgosto da família. E isso ainda era uma coisa que a gente... era rotulado como antes de entender o que era isso. Isso é muito... Eu já falei isso várias, isso é muito cruel. As pessoas te dizerem antes de você mesmo. Isso é uma coisa que eu vivi sendo gay, criança no interior, e vivo sendo gordo hoje, o tempo inteiro. Por quê? As pessoas chegam e falam com você que a sua chega saúde é ruim, falam né? que você tem que fazer não sei o quê, sabe? Elas não têm o menor respeito, é igual, é paralelo, assim, com... Fala, você é viado, né? Só que isso ele não precisa falar comigo, porque eu já transpareço que eu sou gordo, eu sou gigante, dá pra ver que eu sou gordo, eu sei que eu sou gordo. Mas é uma coisa que as pessoas fazem questão de pontuar, sabe? Tipo, eu fazem tenho questão, olha, que fazem questão é essa, né, velho? Entra um gordo num lugar, dependendo do lugar, todo mundo começa a falar da dieta que tá fazendo, do sacrifício que é. Mentira! Amigo, é porque não é a sua realidade, mas é muito ali, ó, sabe? É pra gente que passa o tempo todo que a gente sabe. Mas outro dia eu tava malhando numa boa lá na academia, com fone não, porque eu até curto a galera do meu horário, o povo que trabalha na academia é super gente boa, mas é pra me ajudar a me concentrar no que eu tô fazendo mesmo e tal. E uma pessoa me cutucou até eu tirar o fone, e aí ele falou assim, um nome de remédio, sabe? Tipo assim, Novalgina. Aí eu falei assim, o quê? Eu demorei a entender o que ele tava falando. Eu já achei uma foto. Aí ele falou assim, Novalgina. Aí eu falei assim, Novalgina. Aí ele falou, entra na internet, olha lá e compra, emagrece que é uma beleza. Gente, 100% aí não solicitado. Eu fiquei assim, minha vontade foi de chorar. Não, mas aí Nossa. eu virei pra ele e só falei assim, você é médico? Ai, arrasou, você ainda teve essa sagacidade. Não, sabe? Aí eu falei, não, mas eu vou olhar então. Falou, tchau, pus de novo e quis ir embora chorar pra casa. Quando a gente tá falando de representatividade, eu vou aqui dar o meu quinhão, que também, no próprio meio LGBT nosso, eu sou gay também, a gente sabe como é que os gays são. Eu não sei, sabe como os gays são? Vou dizer mais uma vez, nem sempre um gay, mas sempre um gay. Nem todo gay, mas sempre um gay. O meio é muito ligado na aparência mesmo. Eu, quando eu fui sair do armário, minha preocupação maior era essa. É mesmo, amigo? Porque eu era gordo. E eu nem era tão gordo na época, sabe? Eu era tão gatinho, eu ainda sou, mas era diferente, era outro naipe de urso. Bom. E aí, tipo, eu ficava tão encucado com isso que todo mundo falava comigo e reforçava, entendeu? E é assim que essas coisas funcionam. Junto do assumir da sexualidade, do avô. Não, gordo eu sempre fui.
Não é do ponto. E gay também. Não, o meu ponto é... você me fica... Caralho. O meu ponto é a noia de como a sociedade... caralho, como a comunidade gay te veria, somou no seu processo de se assumir um cara gay? Também. Eu demorei um pouquinho, mas demorei muito menos do que eu demorei pra me aceitar gay, que eu não me aceitava, que era isso. Eu também tive esse A gente saiu de um paradigma, isso que você tava falando, que vocês falaram antes, a gente saiu de um paradigma de que a gente tinha certeza que a gente que tava errado. Pra hoje, os millennials, o povo mais novinho aí, eles têm certeza que os outros que estão errados. Que é o preconceito que é errado. E isso é ser parte de dois lugares diferentes. Totalmente diferente. A gente andou para que eles pudessem correr. Nossa, total. E eu confesso... A gente andou, não. A gente pisou em brasa, chorando sangue. Pois é, e eu não sei se vocês têm. E eles fazem isso até hoje também. Eles também sofrem, né? Não que eles não sofram. Acho que são qualidades de sofrimento diferentes. Estão em campos até por isso. Assim, e não é tipo assim, comparando. Acho que é diferente mesmo. O sofrimento... Só cronologicamente já muda muita coisa. Mas eu acho que o pessoal hoje em dia tem muito mais recurso pra lidar com isso. Você tem, tipo, a própria internet, onde eu posso pesquisar. Será que eu sou estranha, sabe? Será que tem mais alguém igual eu e tal? A gente não tinha isso. Porque também tem essa coisa, a internet tanto ajuda quanto atrapalha também, né? Porque às vezes ela atropela também alguns processos de identificação e de auto-identificação, assim, de sujeito no mundo. Mas, sem sombra de dúvidas, essa coisa me pega muito, que é conseguir encontrar o que eu vivi um pouco lá atrás, quando começou essa coisa de lan house, que eu não tinha um computador em casa, né, de poder ver, de descobrir que existia algum outro fora daquela cidadezinha. Eu falei que eu tive esses dois momentos, que foi me assumir e assumir isso para o mundo. Para mim, teve esses dois momentos. E eu descobri justamente isso de me assumir quando eu fui vendo outras histórias no Orkut, de comunidade, não sei o quê, que tinha esses outros gays no mundo. Eu demorei muito pra ver outros gays no mundo. Eu achava que era mentira serem de gay. Pois é, olha que achava doideira. Que tinha inventado isso só pra acabar comigo, sabe? Que desgrama. Porque eu falava assim, eu não acredito que isso não existe isso. Parecia que, mesmo que se tivesse, eu tinha uma coisa que era assim, devia ser uma quantidade tão pouca. E eu tive que vir com esse desajuste. Não, eu não olha tinha... que lugar esquisito, né? Quando eu fiz segundo grau, sei lá, primeiro ano, foi a primeira vez, segundo ano. Não, foi no primeiro ano. Foi a primeira vez que eu vi uma foto de homem transando, explícita. Sabe, eu nunca tinha visto. No primeiro ano do segundo grau. Eu tinha 15 anos. Eu acho que eu fui mais ou menos por aí também, viu? Isso de um bullying pesado que fizeram com o menino da escola, que eles pregaram essa foto no... Eles photoshoparam a cara do menino num dos caras e pregaram em vários posts assim na rua da escola. Mentira. Foi um bullying pesadíssimo. Mas eu fiquei tentando arrancar o cartaz só pra eu ter um homem pelado em casa. Os dois homens pelados em casa. Ai, vou confessar, Dudu, desculpa. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Você vai entender a verdadeira história da vida dela. Mas esse bullying terrível. Não, um bullying. Mas o Dudu, que eles fizeram esse bullying, é porque ele era bicha. Bicha muito bichona. Ele era mais alto que todo mundo. Só que ele era muito bichona e era isso aí, sabe? Na minha época tinha uns 2 ou 3, que assim, é aquela coisa que todo mundo sabe, mas que a gente ficava tentando bancar. Não, né? Bancando caralho. Os debates internos que são muito difíceis mesmo. Mas a gente tentando não sofrer menos, né? Não é necessariamente um arrependimento, mas é muito mais na linha de uma vontade. Que se eu pudesse estar nesse tempo novamente, eu gostaria de pegar ela e falar, gata, vamos se juntar, vamos fazer o babado aqui. Mas porque ninguém a gente ficava tinha ainda essa numa consciência rivalização, ainda. né? Que era como, eu sentia muito como se fosse uma batata quente pulando de mão em mão. O alvo tá em mim, não, vou jogar pra você. Vou ser homofóbico com você para ver se desvia o foco, né? Porque esse era é o mecanismo, ruim, né? Que alguém poderia ser na vida, poderia ser um drogado, bandido, louco, qualquer coisa, do que ter um filho viado, ter uma filha sapatão. E é muito disso que você falou, que no interior também, hoje tem mais, hoje tá que tá, menina. Mas na minha época não existia sapatão, era as amigas. Era aquela que mora com amigo, ó, amizade 40 boa. anos as amigas morando junto. Já constituem bens próprios, mas são amigas. É quase como se fosse um sujeito de segunda categoria, sabe? No sentido de que você não tá apto a desfrutar da vida social plena que todos nós já conquistamos. Mas a ideia é essa. Uai, a ideia é ter subgente, né? Pra você poder se sujeitar
qualquer coisa. Topa tudo por dinheiro, você vai trabalhar em qualquer trabalho, você vai fazer qualquer Sim. coisa. E, nossa, A ideia de ter ótimo ponto. subgentes é essa, né? Exatamente. É necessário para que o sistema faça manutenção. E dentro da sigla, a Sofia traz isso e é a parte óbvia, né? Assim, a gente se junta numa sigla para que tenha corpo político até, mas é uma imensidão de diversidade dentro dessa sigla e de segregação, né? Então, a gente também vê, inclusive, hoje... A gente também repete, né? A gente repete coisas que a gente sofre em uma outra escala, né? Total, não, eu digo até de níveis de marginalização mesmo, assim, falar de uma gay branca não é a mesma coisa de falar de uma travesti branca, que não é a mesma coisa de falar de uma travesti preta, que não é a mesma coisa de falar... Aí é mais essa coisa né? do discurso que veio, do lugar de fala, do entender a realidade de cada um e ver eu acho que onde agora que a isso gente se tá até mais ajustado tangencia. nisso, né? É porque é difícil isso foi xingado e gritado para poder ser ouvido, e hoje em dia a gente ainda não faz direito. Opa. Sabe? Mas assim, nada disso é fácil e veio bonito e de mão beijada, sabe? Vocês lembram mais ou menos quando foi a primeira, que não seja a foto no post, a primeira vez que vocês viram algum personagem, alguma cena, algum filme, não no sentido de desejo só, mas de olhar e falar aquilo meio que se parece comigo em alguma coisa, assim? Vocês têm essa... Eu tenho. Quando foi? Então, tipo assim, tinha o que a gente entendia como gay na época, que eram os transformistas do Silvio Santos. Que eu falava, não é o meu rolê. Pois é. Eu não sei se eu quero virar uma mulher. Não sei se eu quero vestir essas roupas. Não sei se eu quero... Eu acho que não é a minha. E aí, a gente ficava mais isolado ainda, né? Porque era isso ainda era meio Caricato. Eu nem entendi um pouco direito. Caricaturizado. Acho que é isso. Eles entendem. Pô, a galera daqui é boa, eu não entendi. E joga pra Eu já audiência. falei uma vez e pronto. Agora pega esse pedaço e repete. E aí eu lembro que, às vezes, eu não conseguia dormir e na minha casa a sala de TV ficava perto da minha mãe, do quarto da minha mãe. E uma vez à noite, que a gente ficava ali rodando na Band à noite, passavam uns filmes meio pornô. Né? Os Emanuele no espaço, não sei o quê, muito tarde. Passava mesmo. E aí a gente via pelo menos um pinto ali. Gata. Né? E era bem de lado, assim. Tipo, o povo fala side boob, era um side pinto, assim. Porque não mostra muito os pintos, aquele cine privê, não mostrava. Só que aí também, às vezes, tinha uns filmes legais. E aí, nessa época, eu vi um filme que chamava My Own Private Idaho. Que a traduziram pra, tipo, garotos de programa. Que era tipo isso, uns meninos que eram garotos de programa. Aí tinha aquele falecido River Phoenix, que é o irmão do Joaquin Phoenix, que morreu super jovem. Tinha o Keanu Reeves, era super novinho também. Tinha o Flea aquela banda que toca Californication, como é que chama? Red Hot Chili Peppers, sabe o Flea? Sim. Eles eram tipo uma galera que morava no meio do nada, assim, numa casa velha, e eram garoto de programa. E aí foi um negócio que aí eu via paixão, porque nessa época eu tinha paixão nos coleguinhas X, Y, Z, né? E da escola. E aí era... anos, você lembra? Eu tinha uns 11, 12 anos. Eu morava com meus pais ainda, né? Sim. Também, minha eu saí bem cedo. É porque eu saí bem cedo, eu saí com 15 de casa pra fazer segundo grau fora. Olha que independente, dona de si. Você me transportou pra esse momento. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai no bar e chegava tarde em casa, bem tarde, eu acho que até pra idades. E tava passando essas coisas. E o horário de dormir era isso. Então, às vezes, eu ouvia assim no volume 2. Era só pra não falar que tava no mudo. Esse filme eu vi quase no mudo. Porque... E o nervoso que dava. Quando vinha a bundinha assim, você já começava a suar, ficava nervoso. E olhando pros lados tudo, prestando atenção em tudo. Porque se alguém aparecer, você tem que mudar de canal. Exato, mas a emoção era uma coisa. Gata. Esse filme, bicha, eu vi inteiro com a mão na televisão, porque minha televisão ainda não era de controle. Era daquela tac. Tem que ver, viu, de perto a imagem. Não, é porque se alguém mexesse na cama... Não adiantava nem desligar correndo, né? Que a pessoa ia ligar de novo no que tava passando. Sim. Mas aí você poderia empurrar a pessoa, empurrar de uma escada, fazer uma manobra que tá fazendo a coisa mais seu maior segredo, né? Mas aí eram eles lá e tal, e o River Phoenix era apaixonadíssimo no Keanu Reeves. E o Keanu Reeves era super podre. E o Keanu Reeves era um cara que tinha dinheiro e ele fazia aquilo ali só pra horrorizar o pai dele. Ele nem era gay, ele casou com uma menina. Enfim. Aí, mas assim, foi a primeira vez que eu vi um amor gay, assim, um cara querendo outro cara. Eu falei assim, gente, tem isso mesmo, sabe?
Eu caí um pouco no clichê de que do Brokeback Mountain, pra mim foi real o filme, assim. Brokeback Mountain foi a coisa que eu mais antecipei na minha vida. Eu já tinha internet nessa época, né? Eu já morava em BH. E aí eu soube no Orkut do povo falando de não sei o quê. Falou o nome do roteirista. Aí eu comecei a pesquisar e achei o roteiro. Mentira. Antes de sair o filme. Não. Aí eu li o roteiro antes de sair o filme. Mentira. Foi meu spoiler, assim. Eu li as falas, assim, sabe? E você foi ver no cinema? Não, eu vi de um jeito, assim, muito antigo de ver filmes. Baixou 3 dias. 3, 4 dias dividindo em capítulos. De um jeito que a gente nem comenta, porque não prescreveu o crime. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. É a Polícia Federal. Mas eu ia falar que uma outra personagem minha, que era uma referência de mundo, estética, de visão, e que saía pra mim desse lugar, que era do desajuste. Porque pra mim eram pessoas que fizeram do desajuste si. Que por ela eu me apaixonei muito, pela Rita Lee e pela Pitty. Você assistia aquele negócio, aquele programa que tinha elas? Confissões do Apocalipse, eu amava. E eu lembro especificamente, isso já foi bem mais tarde, em 2012. Mas você pensa, olha, a luta que foi grande. Aí eu lembro dela entrevistando a Pitty, e aí pergunto pra ela, você ficou com as mulheres? Ela fala, sim, claro. Com uma displicência dessa coisa, a sabe? Coisa normal, dessa sexualidade livre delas. De falar isso normalmente. Sabe, essas 3 mulheres... Porque ela também era muito inteligente, ela era chiquérrima, né? Chiquérrima. Ela podia falar em qualquer lugar, tinha os privilégios de ser mulher branca e tudo mais, claro, ela podia chegar nos lugares e falar, ela é a Rita Lee, mas importante que tiveram elas. Muito. E que tava um pouco nesse cagando lugar pra esse semblante do que era o bonzinho, justamente sabe? o contrário, era elas o contrário, tiravam com a cara disso, elas faziam troça disso. Mas olha que bom, aí vai voltar naquele, esse é o momento, representatividade importa. Não, elas não são, né? Não, sim, mas olha o quanto era carente, o meu ponto é justamente esse. Porque a gente vai se apegando a qualquer um que fale que aquilo não é errado, necessariamente. E você não lembra da Monique Evans? Eu não, o que tem a Monique Monique Evans, ela tinha um programa quando abriu a Rede TV, que ela ficava num sofá falando de filme pornô, umas coisas assim. Eu tô passada, chocada. Mas tinha essa a coisa Monique também Evans tinha uma coisa, às vezes ela passava uns pedacinhos de um filme pornô. É mesmo? Era bem assim. Nossa, isso aí eu não catei não, velho. Eu não lembro o nome mais, mas era uma coisa assim, bem tardão da noite, assim. Meu Deus! Jesus! Entendeu? Era bafo. E aí ela era esse lugar, mas era um lugar de filme pornô, então já estava associado com uma coisa assim. Exatamente. Não era na novela. Eu lembro de ter uma memória... tipo, sei lá, Nani People, a Vera Verão, e que eram ao mesmo tempo, a minha cabecinha da criança que via na televisão, era que via aqueles exageros de performance, de desajuste de algum jeito, que estavam ali num papel bem aceito. Porque era cômico. Não chegava nesse lugar. A pergunta que me ficava na cabeça é, o que eles fizeram para ser aceitos? Porque todo mundo fala que é ruim. Por que pra eles deu, sabe? Existe, inclusive, um gap de compreensão nessa cabecinha de como que isso que é ruim poderia um dia ser bom. Nessa época já tinha, né? Do Clodovil, essa galera que eles... Mas você entende que Mas era uma galera que passava pelo humor. Todos passavam pelo humor. E passavam ridículo, né? E a Vera Verão era um personagem também, né? Ela era uma drag, era a drag do Jorge Lafon. Nesse momento, eu acho que caía muito nesse lugar do personagem mesmo, né? Não era uma... A gente demorou muito pra começar a ter personagens... Falar gays pra gente entender que, assim, é a ponta, né? O resto da sigla, então, vai que vai. A gente demorou a ter inserido com família, com história, com emprego, com realização, com frustração, com dúvida, com angústia, com tristeza. Sim, eu tô pensando aqui, vocês falando que... Pra mulher é ainda mais difícil, porque você não via sapatão no lugar nenhum. Né? Não tem, você tinha as viadas tudo, tipo, nesse enquadramento aí, tipo, de engraçado e tal, aceitável. Mas sapatão não. Sapatão parece que... E eu lembro muito da minha mãe falando, tipo...
deixando muito claro, assim, não faz nada direito, não se veste bem e tal. Então, tipo, nem consome isso. E eu fui uma adolescente e tudo mais que consumi zero conteúdo de sapatão. Tipo assim, eu achava muito legal, se via alguma mulher de mão dada, eu falava, ai meu Deus, um dia vai ser eu, mas zero referência, porque tudo parecia errado, sabe? Tudo parecia não interessante. E nem você não tem igual essa falou, nem referência. essa referência de saber que a Vera Verão era um cara, ela tinha, né? Não tinha, tipo assim... Eu fui ver coisas de lésbica, assim, na televisão com aquele Yellow World, aquele primeiro que eu vi bombando, assim. Pois é. Isso já tinha tido as lésbicas do shopping que morreram, já tinha tido as da Mulheres da outra Apaixonadas. novela, Essa me marcou. Tem Tava na escola. Ouvindo a Sofia também, me lembrei... não tô conseguindo lembrar o nome, mas aquela regra de Hollywood, do início de Hollywood, É que o Código Reis. Isso, que os personagens até poderiam ter, mas não poderiam ser bem-sucedidos nem ter desfecho feliz, né? O Código Reis é uma materialização desse combinado que tinha na época, sabe? E ele é uma lei mesmo, né? Que afeta diretamente essas questões que a gente tá falando, são os produtos de consumo cultural. Ele é para isso, porque eles entenderam já que isso era uma questão, que a visibilidade dada ali, ela tinha que ser direcionada em função do que eles tinham interesse, e o interesse era colocar a gente como subgente. Exatamente. Né? Olha que isso é muito triste, né? Porque as nossas perspectivas de sucesso vão sendo minadas, assim. E por isso que a luta nunca tá ganha. Quando a gente vê eles falando, porque o Código Reis era uma coisa assim, vamos regular as idades para ver tal coisa, qual coisa, sangue, não sei o que, era bem nesse... Né, o começo era vendendo assim, sabe? Do jeito que eles fazem até hoje, vendendo essa parte, porque aí a gente tava lá no meio, jogado ali. E como a gente sabe, né? A vigilância ela tem que ser constante, a gente tem que sempre estar atento e forte, porque os direitos eles nunca estão conquistados para sempre. Vou puxar aqui uma indicação minha para a roda de uma vez, porque eu conectei um pouco essa ideia que a gente tá falando assim pra gente, a bicha, já com algum acesso foi difícil, imagino para tantos outros e outras. E eu sou muito apaixonado, tipo, meu tipo de literatura favorita são biografias. Biografias, autobiografias, eu me interesso muito pela vida e pela doideira das pessoas. E uma delas foi de João W. Nery, que chama Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois, que vai falar desse processo de transição antes da gente ainda, né? Se a gente tá aqui falando que era difícil, imagina. E o livro fala muito dessa, pelo menos que me pegou, né? De um conflito que me parece muito sem saída, que é uma certeza interna muito grande, que conflita com uma certeza externa muito grande do mundo. Não, passa por tudo isso. A primeira lei tem o nome dele. Pois é. Ele já era vivo, é a lei da retificação do nome. João Nery. A vida dessa pessoa, me pegou muito, a vida dessa pessoa tá passando. Acho que a vida deveria ser muito mais do que ter que se provar pro outro, né? Ser deslegitimado a todo tempo. O conflito sempre é esse. Porque internamente não é um conflito, é o contrário de um conflito. É o contrário de um conflito. Sabe? Não são duas identidades conflitantes. Sabe? É uma identidade só, que não é conflitante com nada. É conflitante para as pessoas, que elas estão inseridas no binarismo e nessa coisa do biologismo, né? Que teve um outro podcast seu que eu participei que a gente falou disso. Se a gente pudesse escolher, não seria gay, nananã. Mas a gente poder escolher também. Exatamente. Sabe? É vendido pra gente como um tormento e uma escolha muito atormentada. Mas quem faz o tormento é os outros. Exatamente, né? Essa não é uma... Mas quem atormenta é os outros, né, gente? A gente deveria aprender a colocar melhor responsabilidade de delatar. Ou seja, você resolve aí o que você gerou. Eu, comigo, até que tô bem. Dei meu corre, fiz aqui minha andança. E um outro que eu trouxe pra gente é o Arlindo, que é mais atual. É lindo mesmo. É lindo, né? Eu conheci Arlindo por causa da Roberta. Beijo, Roberta. Inclusive, esse exemplar é dela. Que foi minha roomie durante muito tempo, irmã de vida. E chegou lá em casa e ela falou, contou que tinha lá no Twitter e começou a dar certo, tererê, tarará. E que contava a história de um menino, viadinho, lá no Nordeste e tal. Aí eu fui pegar
com um pouco de preconceito, não é a palavra? Desdém. Deixa eu ver esse quadrinho, gente. Esse povo hoje em dia tá tão moderninho. Eu terminei aos prantos, querendo abraçar lindo e ao mesmo tempo, muito feliz de existir isso. Sim. E mais ainda, de existirem pessoas interessadas em financiar isso. Mas você vê que não foi facílimo, né? Não foi facílimo, boto fé. Mas olha que interessante, porque mesmo naquela época, se a gente tivesse a possibilidade de tentar... Não tinha muito recurso, não tinha muito pra onde correr. Isso é da revolução tecnológica mesmo que uniu a gente mais, assim, né? Que fez a gente se conectar mais fácil. Imagina, você lá, criança... A gente tava falando agora há pouco, a gente criança no interior achando que era a única no mundo. Mas hoje em dia você pode saber que não é. Olha que maravilha, isso é muito gostoso. Fácil. E aí, hoje a gente tem, puxando os mais pops aí, Heartstopper, que também foi uma grande... E que eu acho que bebe muito de uma água na nossa geração, que é quase um saudosismo de querer ter vivido aquilo, né? E ao mesmo tempo um ressentimento de ter tido uma experiência amorosa sequestrada. Porque, poxa, eu queria uma ter adolescência isso. sequestrada, né? A gente tem uma adolescência mais tardia, né? Você pode até experimentar, mas depois de já muito trauma, de já muita coisa calcada. Sempre é traumático, nunca é gostoso. Você tá ali experimentando também. Pra gente que é gay, a gente experimentar ser hétero, pra gente que é homo, né? Experimentar ser hétero. A gente faz isso, a gente passou por isso. Mas pra mim era muito gatilhante, era complicadíssimo, era muito cheio de coisa que tinha que dar certo, sabe? Tudo. Aí vem aquela síndrome da gay overactiving, assim, né? De que vai servir tudo, que vai fazer tudo, que vai ser um exemplo e que vai... Overachiever. É interessante você falar isso dessa adolescência sequestrada, né? Porque realmente... E eu acho que isso tem muito impacto no futuro dos tipos de relações que a gente tem, sabe? Com certeza. E se a gente olhar bem, tipo... Nossos amigos, olhar para os nossos amigos aqui, tipo, muita gente já passou, né, por relacionamento tóxico, abusivo, com uma dependência emocional enorme, que eu acho que vem muito do alguém gosta de mim, eu sou aceita, alguém, tipo, né, finalmente eu sou amada nesse espaço. E aí, assim... Muito tempo depois, né, pra gente se livrar disso e tudo mais, mas eu acho que vem muito daí. Vem de não ter podido experimentar isso, não ter podido ter, sei lá, o primeiro amor adolescente. Errar bastante, perder a mão. De adolescente eu só lembro de eu gostar escondido dos outros. Né? Exatamente. No tempo, é isso que eu tô falando, que a gente pode até experimentar hoje, mas existe na vida, na vida comum que organizamos esse período, para um momento devido. Que aí você ser meio cuzão com uma pessoa aos 15 é diferente de você ser aos 20, tanto quando você tá morando junto. Aí você fala, podia ter aprendido lá atrás, né, gente? Quem sabe se tivessem mais personagens. Eu fico muito feliz quando eu vou vendo personagens hoje, LGBTs de uma forma geral, inseridos na narrativa em que isto não é o principal ponto. Sim, isso sabe? Não é a questão mais. Esta não é a questão. Essa não é a questão. Acho que a gente tem isso em Sex Education. Que a gente tem a viada incrível. Mas a gente tem, por exemplo, eu tava vendo recentemente um que nem é tão novo. Bem-vindos ao Éden. Que é sobre um tecnológico de uma galera que quer construir um novo Éden, tererê, tarará. E no meio disso, tem sapatão, tem feiticeira, tem viado, e tem tudo, e tem vai. É uma mostrinha, né? Tem vários conflitos. A sexualidade não necessariamente para nenhum dos personagens isso é. E talvez, ouvindo o áudio da Sofia, me pegou muito isso. Talvez a gente precisou de um tempo em que a descoberta da sexualidade fosse um foco narrativo para que a gente pudesse normalizar isso e, a partir daí, dar um outro ponto de uma complexificada nessa existência, né? Sim, que é as gays empinando moto, que a gente quer. Hoje a gente não quer dar a mão na rua, a gente quer as gays empinando moto e dando golpe. Ele tá falando por ele, eu quero dar a mão na rua sim, amor, a gente quer andar juntinho, pelo amor de Deus. Pra gente fechar o nosso assunto, eu vou trazer um áudio do seu amor. Ixi. Cauê vai participar, mas surpresa, vai entrar aqui agora. Mentira. Quem falou? Você vai ouvir agora com a gente. Olá, meu nome é Cauê Chopô, eu sou ilustrador com foco em arte homoerótica e motion designer. O fato de eu ter me achado nesse campo aí das artes homoeróticas tem muita relação com a literatura queer. Eu cresci no meio underground, assim, mais especificamente no meio hardcore punk de São Paulo. E independente das contradições do meio, como em qualquer outro, tinha uma veia política muito forte ali, que se apresentava sempre por meio dos pôsteres, de cartazes, de shows e principalmente dos fanzines.
Lá no final da minha adolescência, começo da fase adulta, assim, acabaram passando pela minha mão vários zines diferentes, assim, zines queerpunk, LGBTQIA+, zines pro-gay, zines das sapas, vários materiais feitos de diversos lugares do Brasil e em épocas diferentes também. É bem curioso pensar nessa ideia da autoria de um zine, né? Porque vai muito além de você conhecer uma obra pelo autor ou pela autora, né? Vai além do que a gente considera uma premissa quando a gente fala de literatura, né? Por exemplo. Porque é uma autoria conjunta, né? Onde o mais importante é o que está escrito e não quem tomou a frente para escrever. E é claro também, né, com essa curiosidade a respeito dos zines, assim, eu também fui conhecer o Bruce LaBruce, por exemplo, que é um cineasta, né, escritor, fotógrafo lá do Canadá. E ele fez parte desse movimento do novo cinema queer dos Estados Unidos ali nos anos 90. Então, para quem não conhece, eu indico fortemente, assim. Ele é um transgressor do espaço-tempo, é bem diferente, assim, é contra homonormativo, digamos assim, sabe? E ele escreveu junto com o D.B. Jones um zine queerpunk no começo dos anos 90 chamado JDs, né, que é J.D.S, que se encontra aí internet afora, se você tiver curiosidade, ao menos algumas páginas, e foi graças a esse tipo de pesquisa, esse tipo de zine, que o termo queercore, inclusive, né, se tornou algo existente, algo documental, ou seja, a participação das pessoas queer na cena punk, né, na cena musical, underground, enfim, né, na cena política como um todo. E foi um zine, esse zine ele meio que rodou o mundo, assim, tem toda aquela estética de arte xerocada e umas artes bem psicodélicas, assim, bastante coisa explícita e coisas que fazem muito parte do meu trabalho como ilustrador também. Eu acho que aqui no Brasil, o equivalente a isso seria o jornal Lampião da Esquina, por exemplo, que era um jornal LGBTQIA+, que inclusive surgiu em plena ditadura, assim. Também tem várias páginas disponíveis aí pela internet afora, e era um impresso que era feito no Rio de Janeiro e trazia várias reportagens, assim, revolucionárias, porque era um jornal feito por homossexuais para homossexuais, né, antes de mais nada, e ele foi o primeiro tipo de material feito desse gênero aqui no Brasil, né. Falava sobre as organizações políticas das pessoas LGBTQIA+, contra a ditadura, mas também falava sobre banheirão. Então a ideia era retratar e falar com as pessoas que entendiam sua sexualidade e ao mesmo tempo se permitiam rir delas mesmas, assim, sabe? E uma das pessoas que fez parte desse conselho editorial do jornal Lampião era o João Silvério Trevisan, que inclusive é autor do livro que eu vou indicar aqui hoje, que é o Devassos no Paraíso. Esse livro é bem famoso, já teve várias reedições aí, e ele foi escrito há mais de 30 anos atrás já. É um livro sobre a história da homossexualidade no Brasil. Eu acho ele maravilhoso, assim, porque ele fala de Brasil o tempo inteiro, assim. Ele fala como é a gente se entender como LGBTQIA+, mas na perspectiva do que é se entender sendo brasileiro. Fala também sobre, sei lá, os embates com a polícia, né, lá nos anos 70, nos 80, os clubes, enfim, é uma verdadeira aula, assim. Eu também indico muito. E acho que é isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos do Frita Comigo pelo convite. Um grande beijo e é isso. Eu achei muito maravilhoso e ele me resgatou pra minha época um pouco mais à toa e criativa da faculdade, em que eu fazia zines. E o que me apaixonava muito na ideia do zine, era a facilidade e a versatilidade criativa que ele tinha, mas um pouco também dessa coisa da autoria coletiva, que ele fala e que eu achei muito massa, de narrativas queerpunk, que ele está falando nesse recorte, mas que havia uma falta tão grande de uma representação simbólica dessa existência no mundo, que a própria comunidade se junta para fazer, né? O que me pegou, assim, da importância do registro na ideia, sabe? Parece que algo ali já falava que, não, galera, a gente precisa estruturar. A gente precisa ter livro, a gente precisa ter foto, a gente precisa estar documentado, a gente precisa estar inscrito no mundo de alguma forma. A nossa existência não pode passar despercebida, né? E não ser editada por nós, assim, não ser narrada por nós. Arrasou. Sabe, o controle da narrativa tem que ser nosso. Total. Porque despercebida a gente nunca passou, a gente sempre teve aí. Eu aceito lacre em minha vida. Eu aceito lacre em minha vida. Só que chegou um tempo que o povo fazia a nossa narrativa pra gente, né? Durante muito tempo, né? E esse livro que ele falou é maravilhoso, é tipo a história mesmo da gente no Brasil, que a gente, sei lá, a gente esquece um pouco que a gente é do Brasil, que a gente teve uma história aqui muito recente, a gente é muito novo como país, mas já aconteceu muita coisa, né? Muita coisa.
E nesse daí que vai minha indicação também, nesse sentido. Puxa aí. Eu vou indicar um historiador mineiro, daqui de Belo Horizonte até, que se chama Luiz Morando. O Instagram dele é assim também, e ele publica muito no Facebook. Maravilha. O Luiz Morando, ele escreve, ele tem acho que uns 3 ou 4 livros escritos de casos reais, de pessoas reais, e ele faz uma pesquisa grande sobre personagens LGBTs, pessoas trans, dos anos 20, dos anos 10, da inauguração de Belo Horizonte. Ele busca em jornais e tal. Então, assim, ele faz uma pesquisa histórica dos personagens LGBT e da cidade de Belo Horizonte, sabe? Ele tem um mapeamento. Que massa, a pesquisa dele é muito maravilhosa. Todos esses, tipo, ele estava postando muito recentemente sobre o Cintura Fina. Daí postou, tem pouco tempo atrás, da Maria Tomba Homem. Que massa. Sabe? Dessas pessoas históricas que, sabe? Ele posta as manchetes de jornal, são maravilhosas. Nossa, assim. O trabalho dele é muito legal. Maravilhosa. Luiz Morando. Eu Luiz conhece ter visto mesmo. antes do episódio, mas fica, né? Mas fica pra todo mundo. Ele é maravilhoso. Que chique. E ele reside aqui? Sim. Tá aí sempre no centro de referência, palestrando. Vira e mexe, tem uma palestrinha dele lá, umas coisas dele. Doido, sim, ele é uma figura deliciosa. Ele é muito gente boa, muito fofo. E lembrando também, por causa do que o Cauê falou do Bruce LaBruce, eu vou recomendar um filme dele, que também foi um dos que eu vi mais coisas legais, assim, que mexeu com a minha cabeça, que os filmes dele são meio panfletários, é uma loucura, assim, meio recortado, muito legal, que chama O Reich da Framboesa, The Raspberry Reich. E esse filme é bafo. Verei, eu também tô com o dever de casa que eu não conheço, não. E aí, Paulinha, o que você vai contar pra nós? Nossa, tem uma série na Amazon que eu queria muito indicar, mas eu não achei o nome por nada. Mas eu mando depois. Mas é uma minissérie brasileira da história de um casal de 2 mulheres e, tipo assim, um pedaço da história da vida delas. Não tem sofrimento, sabe? Não tem... mas eu vou mandar. Eu queria deixar a indicação de um filme que chama Sapatão, uma rachadura no sistema. Só que é racha/dura no sistema. Incrível, não vou dar spoilers, mas assim, incrível. Aonde? Filme de sapatão, feito por sapatão. Eu fiz aquele negócio na internet de pegar a coisa e baixar. Tá. Mas eu vou olhar direitinho, porque eu acho que tem lugares melhores para assistir. Vocês mandam os links, lembrando, todos os links que a gente conversou, tanto do livro quanto das indicações, vão estar aqui na descrição do episódio. Eu vou dar essa... indicação também super clichê, que é o DL, mas é porque DL World, porque aconteceu uma coisa muito bacana, assim, nos últimos tempos, porque, assim, foi uma série que eu aprendi muito na época, tipo, várias coisas de relacionamento, até de sexo entre mulheres e tal, que eu nunca saberia se não fosse pela série, mas era uma série que vou usar a palavra direita, tornava, tipo, as lésbicas muito caricatas. Tipo, tinha ali a pegadora, sabe? Que não ligava pra nada. Tinha a outra que era muito feminina, frágil e tudo mais. E eu acho que a galera, tipo... Aí veio essa nova geração agora, né? Que acho que tem 2 temporadas. E se redimiram totalmente disso, sabe? Então, eu acho que é uma temporada... Uma coisa muito interessante. Novas, não? Acho que foram 5 temporadas há 15 anos atrás. Aí voltou agora, que é Key Generation, que chama. De Queer Generation. Mas são mesmos personagens? Não, mudou. Algumas sim, passando anos depois. É uma continuidade. Que nem fizeram lá mas com é uma continuidade da história. Mas não tava nem nas nossas discussões nessa época, não ser os caricatos, né? Não. E tipo assim, eu cresci aprendendo aquilo. Tipo, tem que ter a sapatão pegadora e ela tem que ser, tipo... Isso que eu nem trouxe a discussão da gordofobia aqui nesse meio, porque eu mesmo não me vejo representado, assim, uma gorda grande bicha nas coisas ainda. Total. Tá chegando, tem algumas, mas tá vindo aí. Mas a passinhos, né? Mas o L-Word nessa época era isso, né? Nossa, que isso, aprendi. Tinha uma de viada também, que eu esqueci o nome. Queer as Folk. É isso, porque eu e meu amigo, a gente procurava junto, Ai, saudade, Will. Sim, mas é isso, deixa essas indicações aí, depois eu deixo com você o nome da outra minissérie. As minhas indicações continuam sendo Viagem Solitária, do João Nery, eu acho, sim, livro maravilhoso, leitura indispensável, é um livro bom de ler, tem umas fotos...
Enfim. E pra quem é dos filmes e séries, eu pensei que você ia falar de uma série. Qual? Foi você que me apresentou. Uma série de dates. Não, aí não olha no meu roteiro, não. É de 2013, Please Like Me. Ai, amo. Que é uma dessas séries. Primeiro que é uma das séries de humor. Acho que é a minha série de humor favorita. A primeira temporada é perfeita. É perfeita. Sim. E eu acho que é um ótimo caso de um conflito de sexualidade na dimensão que ele tem que ter. Porque é um personagem que tem o seu conflito de sexualidade, mas que tem tantos outros conflitos na vida dele. Ele é tão desajustado das ideias. Ele é mais pé no chão, né? Eu acho, mas me parece E ao muito mais mesmo com o que tempo- todo mundo passa. Que assim, você tá lidando com a sua sexualidade, o amigo tá com uma treta e a mãe tá dando uma crise. Mas e pé aí, no como chão é que eu você disse nesse vive? sentido. É uma série que a gente conseguiu se identificar melhor, porque E o eram humor é conflitos Você não tem aquele embate, próximos. tipo assim, os pais aceitam ele e tudo mais. Não, e o tem problema essa é maior, coisa a mãe é toda. suicida. Então, assim, a questão desaparece. Sabe assim, a questão desaparece? Aham, É sim. de um humor trágico. Desaparece tanto que ele não consegue nem viver ela direito. Exatamente! Olha que maravilha. Please Like Me, pra mim, assim, top 3 melhores séries. E é só uma curiosidade que ele é escrito pela mesma pessoa que atua. Feito, tipo, acho que o amigo dele também que atua é o mesmo amigo dele também. Tem a muito série é dele toda na série. metalinguística, assim, né? Até o cachorro dele na série é o cachorro dele mesmo. E sabe um negócio que antes de ver Please Like Me, eu vi aquele... Que pode ficar aí como refs também. Aquele stand-up Nanette. Que Sim. fala justamente sobre isso. Vocês não vão rir disso mais. É a minha história. Ela é doída. É interessantíssimo também. E a mulher que faz Nanette, não tô lembrando o nome dela agora. Nanette mesmo, não é o nome dela? Não, Nanette é o nome da namorada dela. Da primeira namorada dela, eu acho. Ela é uma das personagens de Please Like Me. Que faz também uma... Se eu não me engano, ela faz uma sapatão depressiva. É a sapatão que fica internada junto com a mãe dele. Sei demais, sei demais. Exatamente. Mas, Eu acho que eu assisti na Netflix isso. Please Like Me tá disponível na Netflix. Não, esse outro. Na Net também. Então acho que eu vi mesmo. Ele é um especial da Netflix. Deixa eu ver o nome dela, que agora eu fiquei curioso. Nanette. É essa mesmo. É da Hannah. Isso. O nome que, inclusive, Nanette é da comentarista Hannah Gadsby. E que é o nome dela na série também, Hannah. É Que é Hannah? amiga da mãe. Me lembrei porque a série ela é toda pautada na realidade. Massa. Assim. E vou deixar um filme mais recente, que até concorreu ao Oscar, acabou não levando, Close, que fala muitas coisas, entre elas de masculinidade tóxica, porque é a história de 2 meninos da França, da uma região meio bucólica, que vão para a escola, que são muito amigos, são irmãos, naquela fase da vida em que as coisas não estão bem definidas. Uhum. Desejo, quero, é amigo, quero passar mais tempo, quero brincar. Acho que toda criança gay passou por isso em algum momento, né? Criança viada. Quero muito passar tempo com meu amiguinho. O que é isso? Eu gosto muito desse amiguinho. Seria os namoradinhos, se fossem héteros. É tipo isso. E que vai comear a virar uma Nessa questão fase. quando vai pra escola, né? E aí os outros começam a cobrar e tal. É um filme, assim, de fuder, de você chorar. Pelo menos eu chorei horrorosamente, assim. Mas eu acho lindo e acho bem necessário porque pauta um efeito muito prático dessa tal masculinidade tóxica sobre os próprios homens. Eu quero só aproveitar rapidinho que você deixou um filme que é de chorar, que passou pelo Oscar, que é do Me Chame Pelo Seu Nome. Cumbernauld. Perfeito. Fica aí como dica diálogo, também. Não chorei tanto. Não, eu tenho uma cena que até hoje quando eu leio me destrói, que é basicamente o monólogo do pai numa das últimas cenas. É perfeito. É perfeito. É de explodir a cabeça. Bom, vamos pra onde o pessoal encontra vocês? Fala aí. Bora, pode me encontrar no Instagram, Paula H. Faria. E é isso. E codifica? Codifica.cc também, mas no Paula H. Faria estou mais disponível. Legal, tá disponível uma palavra. E você, amigo? Eu tô lá no @TomEsteves. E pra conversar comigo, S2 Marketing no Instagram, TikTok, essa parafernália toda aí. Quer ajudar a gente? Quer ajudar o projeto? Dá 5 estrelinhas, não custa nada. Aqui no Spotify tem um lugar para classificar. Não aparece pros outros, não cobra taxa, nada vai acontecer com você. Você só vai ajudar a gente. E se quiser ajudar um pouquinho a mais, compartilha aí também com um amigo, com uma amiga fritada. Se for compartilhar nas redes, marca @S2 Marketing. Não tem Instagram do podcast, não vou criar por agora, porque o projeto tá começando, gente. Tem necessidade de ter mesmo perfil agora, não. E compre o curso.
Tem curso online disponível! Mídias sociais na real pra quem se sente começando, enquanto todo mundo já tá nadando de braçada. Link aqui embaixo também. E ó, vamos ser orgulhosos desse restinho de mesa aí. Um beijo e até a próxima conversa. Beijo, gente. Beijo.